Tudo bem? O meu nome é Henrique e hoje a gente vai resolver um exercício de física dos fluidos. Bom, um objeto cuja aresta mede L, 0,68 metros, e cujo peso 4.450 newtons no vácuo, pende na extremidade de um fio dentro de um tanque aberto, cheio de um líquido com densidade ρ, 944 kg por metro ao cubo, como mostra a figura. Bom, a gente tem aqui o nosso cubo dentro desse líquido e ele está preso no teto por esse fio. As perguntas. Letra A. Determine a força total para baixo exercida pelo líquido e pela atmosfera no topo do objeto. Determine a força total para cima aplicada no fundo do objeto. Determine a tensão no fio. Calcule a força de empuxo sobre o objeto, aplicando o princípio de Arquimedes. Que relação existe entre essas três quantidades? Bom, vamos com calma. Vamos começar pela letra A. Determine a força total na parte superior do objeto, na parte de cima. Bom, quem é que está aplicando uma força sobre essa tampa do objeto? Seriam todas as massas que estão aqui em cima dele. Os objetos que têm massa estão exercendo uma força-peso sobre essa região. Quem são os objetos que têm massa aqui em cima? Bom, a gente começa com essa coluna de água. Toda essa coluna de água aqui vai estar exercendo uma força-peso sobre a tampa do objeto. E a gente também não pode esquecer que aqui em cima a gente tem o ar. Então a gente tem toda essa camada de ar que começa aqui na linha de água e se estende até o final da nossa atmosfera. Bom, aqui nessa equação que é a definição de pressão, força sobre área. A gente pode isolar a força, e eu botei esse S para a gente saber que é a força superior. Então a gente vai ficar aqui a pressão vezes a área. Bom, a pressão dessa parte de cima aqui, referente ao ar, a pressão que o ar faz, a força que o ar faz sobre essa área vai ser a pressão. Isso a gente vai chamar de pressão atmosférica. Então tá aqui. A pressão atmosférica vezes a área. A área desse cubo, ele vai ser L ao quadrado, né? Se é um cubo de lado L, a tampa aqui vai ser L ao quadrado. E agora a gente precisa saber a pressão dessa coluna de água. Bom, qualquer fluido, qualquer objeto dentro de um fluido, a pressão que a coluna de água vai fazer nele vai ser dada por essa expressão, ρgh, onde ρ é a densidade do líquido, g é a aceleração gravitacional e h é a altura com que ele está, a profundidade com que ele está. Nesse caso, é essa profundidade aqui, que a gente está vendo em vermelho marcada, que mede L sobre 2. Bom, a gente pode verificar as unidades disso aqui, porque pode ser que não pareça muito intuitivo que isso dê Newton. Vamos lá. Aqui a gente tem pressão atmosférica. Unidade de pressão, Newton por metro quadrado. Aqui, densidade. Unidade de densidade, quilograma por metro ao cubo. Unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Unidade de distância, metro. E aqui fora, distância ao quadrado, metro quadrado. Esse é o cubo, a gente pode cancelar com esse metro. E esse quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama de Newton, porque isso aqui é massa, quilograma é massa, vezes aceleração, metro por segundo ao quadrado. E isso é a definição de força. Força é massa vezes aceleração. Então a gente chama esse cara de Newton, esse ao cubo cortou com esse, então ficou Newton por metro quadrado, Newton por metro quadrado. A gente tem esse metro quadrado aqui fora, ele vai cancelar com esses metros quadrados, resultando em Newton. Então sim, essa expressão é verdadeira. As unidades verificam certinho. Bom, agora a gente vai aplicar os nossos valores na expressão, a nossa altura é L sobre 2. A pressão atmosférica ela é tabelada, a gente procura na internet. A densidade do líquido ele nos deu. A aceleração gravitacional é tabelada. O L ele também nos deu, basta dividir por 2. E aqui o L ao quadrado. Então a gente substitui aqui todos os valores. A gente fazendo essa operação, depois a soma e depois essa multiplicação, a gente vai chegar nessa resposta. 38 vezes 10 na 3 newtons, ou 38 kilonewtons, a força aplicada na parte superior do objeto. Bom, na parte inferior agora,
aqui embaixo, a gente vai ter a mesma ideia. A coluna de água que vai exercer uma massa, a massa que vai exercer uma força sobre essa região, vai ser a massa de toda essa coluna de água, mais da coluna de ar. Na coluna de ar, a gente vai ficar com a mesma coisa, tá aqui. Pressão atmosférica vezes a área. Na questão da coluna de água, agora a coluna de água é muito maior. Então, a gente tem que considerar, se a gente olhar a nossa coluna de água, ela é tudo isso aqui. Começa lá da parte inferior, que é onde a gente quer saber, até o topo. Eu posso dividir ela em duas partes. Eu posso pegar esse pedacinho e depois mais esse pedacinho. E vai dar a mesma coisa. Esse pedacinho mede L e esse mede L sobre 2. Então, a soma desse grande vai ser L mais L sobre 2. É a profundidade total. Tá aqui. Agora a gente tem todos os valores. Pressão atmosférica a gente tem, densidade a gente tem, aceleração gravitacional, os L's. Substituímos todos os valores. Chegamos em 40,1 vezes 10 na 13 newtons. A força aplicada aqui embaixo. Bom, agora a tensão no fio. A gente sabe lá de Física 1 que se esse objeto está estático, ele está parado, é porque a somatória de forças que atuam sobre ele é zero. Então a gente tem que descobrir quem são essas forças que estão atuando sobre esse objeto. Bom, sempre que a gente olha para um problema assim, que a gente tem que desenhar os vetores das forças, a gente pensa direto na força gravitacional, a mais simples, que está aqui, atuando, que é devido à massa do bloco atuando para baixo. Essa vai ser a força peso. Depois, aqui nessa mesma região, a gente tem a força inferior, que a gente já calculou que ela atua aqui embaixo, empurrando o bloco para cima. Então, ela está aqui, a força inferior. Aqui em cima, a gente tem a mesma ideia, que a gente já calculou também, que é a força superior, devido a essa coluna de água menor. E por último, a gente tem a tensão no fio, porque o fio está segurando esse bloco, então existe uma certa tensão nele. A gente vai chamar de T. Bom, essas são as 4 forças que estão agindo nesse problema. Agora a gente tem que prestar atenção sobre os sinais. Aqui a gente vai usar a definição mais padrão. A gente vai definir um eixo Y crescendo nessa direção. Se o eixo Y cresce nessa direção, todo mundo que está no sentido de crescimento do eixo Y tem sinal positivo. Então aqui vai ser a minha tensão e vai ser a minha força inferior. Se eu tenho alguém no sentido contrário, no sentido contrário ao meu crescimento do eixo, eu vou ter uma força negativa. Então isso aqui vai ser a minha força superior e a minha força peso. Ok? Então vamos escrever aqui as forças, tensão e força inferior positiva, como a gente já viu, e superior e peso negativos, como a gente viu. Agora, deixa eu só limpar aqui porque está poluído. Agora eu posso isolar a tensão. Todos esses valores nós temos. A força inferior e a superior nós calculamos na letra A e letra B. E a força peso, o enunciado do problema nos deu. Então a gente substitui todos os valores, fazendo essa soma. 2,45 vezes 10 na 3 newtons. Na última, a letra D, ele quer que a gente calcule a força de empuxo, pelo princípio de Arquimedes. Bom, o princípio de Arquimedes, ele nos diz que quando a gente introduz um objeto dentro de um líquido, ou, por exemplo, uma garrafa dentro de um balde de água, esse nível de água vai subir. E ele vai subir proporcionalmente ao volume da garrafa. Então é o que a gente tem aqui, ρgh. Esse vai nos dar a força de empuxo. Bom, esse volume é o volume do cubo, né, que é o que a gente está inserindo dentro do líquido. O volume de um cubo é L ao cubo. Bom, a gente substitui todos os valores que nós já temos, chegamos nesse resultado. 2,07 vezes 10 na 3. Bom, ele pede além disso para que a gente faça uma comparação com os outros resultados anteriores. A gente pode perceber que a força de empuxo ela vai ser a força inferior, que atua nessa região,
menos a força superior, que atua nessa região. Se a gente substituir os valores que a gente já tinha encontrado anteriormente, a gente vai chegar no mesmo, aproximadamente no mesmo resultado da força de empuxo que a gente calculou agora. O que está acontecendo aqui? O que a gente conclui é que a força que atua sobre a parte superior do objeto, ela vai ser sempre menor do que atua pela parte inferior, porque a coluna de água é menor. A coluna de água aqui em cima é bem menor do que essa aqui. E isso nos mostra por que a gente fica mais leve dentro da água, por exemplo. Porque quando tu estiver com o teu corpo dentro da água, o peso, a força-peso que a coluna de água vai exercer sobre a parte superior do teu corpo vai ser menor do que a parte inferior. Então tu vai ter uma resultante para cima. E isso vai subtrair da tua força-peso e fazer com que tu fique mais leve. Sempre que um objeto estiver dentro de um fluido, ele vai ter uma força de empuxo que vai resultar para cima, deixando ele mais leve.